Olá pessoal, o que me traz aqui mais uma vez para conversar um pouco com vocês é uma segunda parte daquele vídeo já colocado no canal sobre a falsa ligação que o senhor Edu Marques tenta fazer dos puritanos com os movimentos carismáticos e suas ideias carismáticas. E o porquê eu resolvi fazer essa segunda parte? Primeiro, para responder alguns comentários no vídeo sobre a clareza do vídeo e etc. Para esclarecer algumas coisas relacionadas àquele vídeo. E segundo, porque já era o meu objetivo falar um pouco mais sobre esse assunto, sobre coisas que eu só toquei de leve no primeiro vídeo. Mas vocês vão entender melhor isso quando eu esclarecer um pouco o primeiro vídeo. Então vamos lá. A primeira coisa sobre a clareza do vídeo, eu realmente reconheço que pode ter faltado certa clareza no vídeo pelas seguintes razões. A primeira delas é que quando eu comecei o vídeo, eu disse que eu iria abordar dois pontos antes de entrar no conteúdo do senhor Edu Marques. Só que eu esqueci de abordar o segundo ponto. O que aconteceu no vídeo foi o que eu disse o seguinte, que eu iria abordar dois pontos e então eu disse o primeiro ponto, que era que a nossa questão não era se a visão moderna de dons e operações extraordinárias do espírito, cessacionismo, é a mesma visão dos puritanos e covenantes. Porque nós sabemos que não é. A visão dos teólogos modernos, essa visão moderna que existe hoje, é uma deturpação da verdadeira teologia. A nossa questão era se o senhor Edu Marques tem a visão correta do que os puritanos e covenantes diziam sobre esse assunto. E isso nós negamos. Então esse era o primeiro ponto. Só que eu esqueci de falar o segundo ponto. Lembre-se que eu disse que eu iria abordar dois pontos antes de abordar o conteúdo do senhor Edu Marques. No entanto, eu só falei esse, que era o primeiro. E qual era o segundo ponto? O segundo ponto era que justamente eu não iria me aprofundar no conteúdo naquele vídeo. Aquele vídeo era só para abrir a controvérsia. Então, foi por isso que eu não usei citações, não trouxe outros conteúdos do Eduardo Marques. Eu só quis realmente estabelecer alguns pressupostos e me opor aos absurdos que ele estava dizendo. Eu também admito que pode ter faltado certa clareza de minha parte, porque ao analisar as falas do senhor Edu Marques, eu simplesmente estabeleci alguns pressupostos sem dar uma introdução a vocês do porquê eu estava fazendo isso. Então, pode ter ficado claro para mim, mas eu posso não ter conseguido transmitir a vocês a mesma clareza. Então eu quero tentar corrigir isso nesse vídeo. O porquê eu disse o que eu disse no vídeo passado? Que eu não volto atrás em nenhuma palavra. O que eu estou tentando fazer aqui é simplesmente esclarecer o que eu quis dizer no vídeo passado. Quando nós analisamos a primeira fala do senhor Eduardo Marques, ele começa dizendo que quando ele começou a estudar os puritanos e covenantes, foi uma maravilha para ele, porque ele encontrou, não em todos eles, mas em um certo grupo, em uma certa maioria, segunda bênção, batismo do Espírito Santo e com fogo, e que isso foi um terreno para ele se apoiar, porque ele achava que isso era coisa de pentecostal. Vejam, pessoal, eu disse o que eu disse pelo seguinte: a linguagem que o senhor Eduardo Marques usa não é uma linguagem reformada e puritana. Batismo do Espírito Santo como segunda bênção não é uma linguagem reformada e puritana. A interpretação que ele dá de batismo do Espírito Santo e fogo não é uma linguagem reformada e puritana. E quando ele diz também que ao estudar essas coisas que ele achava que era coisa de pentecostal, ele achou um terreno para se apoiar, isso demonstra que ele já tinha esses pressupostos em mente ao estudar, e ele simplesmente, sem analisar a verdade, sem buscar a opinião dos melhores, ele simplesmente, ao ver alguém que supostamente defendia o que ele já queria acreditar, ele aderiu. Então foi por isso que eu estabeleci aqueles dois pressupostos necessários para a gente começar a estudar, a saber,
Um coração humilde ao se achegar às escrituras, buscando aprender delas e não ir com os próprios pressupostos para as escrituras, e buscar a opinião dos melhores teólogos dos tempos mais puros da igreja e aquilo que eles aprovaram. Porque eu vi no senhor Edu Marques uma pessoa que não estuda para encontrar a verdade, mas uma pessoa que estuda para validar as próprias ideias. Foi por isso que eu estabeleci aqueles pressupostos no início do vídeo. Outro comentário ali que eu vi no vídeo é com relação a se eu sou contra, algo assim, se eu sou contra as operações extraordinárias do Espírito, o que eu digo sobre os milagres que aconteceram entre os puritanos e covenantes. Ora, pessoal, isso aí é brincadeira, isso aí é no mínimo uma falta de interpretação crassa do que está sendo dito no vídeo. Porque eu afirmei claramente no primeiro ponto do vídeo, antes de começar a abordar o conteúdo do senhor Edu Marques, que a nossa questão não era se a visão puritana e covenante é a mesma visão moderna, porque não é. A nossa questão era que a visão do senhor Edu Marques não é a visão dos puritanos e covenantes. E ao longo do vídeo eu ainda digo, a visão dos reformadores, puritanos e covenantes sobre milagres, dons extraordinários do Espírito, é que Deus só envia essas coisas em apoio à doutrina verdadeira. Ora, se eu disse que Deus envia essas coisas em apoio à doutrina verdadeira, como é que eu sou contra os milagres dos puritanos e covenantes? Isso é falta de interpretação. Isso é pessoas que simplesmente assistem o vídeo e vê que estão criticando alguém que elas gostam ou alguma perspectiva que elas já abraçam em seu coração e não prestam atenção mais em nada. Eu não disse que isso não acontece. O que eu disse é que Deus só envia milagres e dons extraordinários do seu Espírito em apoio à sua doutrina verdadeira. Não é para qualquer grupo, não é de qualquer forma, é só em apoio à sua doutrina verdadeira. Deus não envia milagres e dons extraordinários a grupos corruptos. Isso foi o que eu afirmei e está claro no vídeo. Antes de continuarmos, deixa eu só fazer uma breve correção aqui. Há alguns minutos atrás, quando eu estava falando da primeira fala que eu analisei do senhor Edu Marques, eu disse que é falado por ele que ele encontrou um certo grupo, uma certa maioria. Mas o que ele diz é que encontrou uma certa minoria, não maioria, minoria. Correção feita, vamos voltar aqui ao objetivo principal do nosso conteúdo. Outro comentário que também apareceu no vídeo foi quando eu me opus ao absurdo dito pelo Eduardo Marques de que Susana Wesley era uma puritana. Aí apareceu pessoas comentando que ali ele está fazendo simplesmente uma análise histórica, que o puritanismo é um termo muito amplo e blá blá blá. Veja, pessoal, vamos dividir esse comentário aqui em duas partes. Primeiro, ele estava fazendo simplesmente uma análise histórica. Não, pessoal, não era, porque o contexto daquele corte que eu analisei não permite essa interpretação. E antes de eu falar mais sobre esse contexto do corte, eu preciso dizer que para uma pessoa dar uma interpretação daquela de puritanismo, que Susana Wesley era uma puritana porque ela também era uma inconformada com o culto da Igreja da Inglaterra, que ela também era inconformada com a Igreja da Inglaterra, ou ela precisa ser um historiador extremamente pouco criterioso, ou ela precisa ter algum objetivo em mente. Então vamos analisar primeiro essa questão de ser um historiador pouco criterioso. Veja, pessoal, porque se alguém for um historiador minimamente criterioso, por mais que ele dissesse que para a Igreja da Inglaterra qualquer um que se opusesse a eles era puritano, ele teria que dizer que a Igreja da Inglaterra fazia isso, classificava qualquer um que se opusesse a eles como puritano pelos seus próprios motivos. Porque, numa análise mesmo de quem eram os puritanos, existia um grupo com doutrinas extremamente definidas, os quais quakers, arminianos, brownistas, entre outros, não se encaixavam. Porque se for assim, por essa definição do Eduardo Marques, de que um puritano era simplesmente alguém conformado com a Igreja da Inglaterra, com o culto e etc., nós podemos até dizer que um papista era puritano. Porque com certeza um papista não gostaria do culto da Igreja da Inglaterra. Para ele talvez poderia faltar cerimônias. Mas talvez ele possa dizer, eu afirmei claramente no vídeo que
os inconformados eram inconformados com a quantidade de cerimônias parafernálias. Não, não tem problema. Porque se fosse assim também, um judeu podia dizer que era puritano, porque ele poderia achar o culto da Igreja da Inglaterra cheio de parafernália, cheio de cerimônias. Então, essa definição, nenhum historiador minimamente criterioso poderia dar sem fazer várias ressalvas. Um historiador minimamente criterioso, se usasse um termo desse, teria que explicar que um dos motivos, por exemplo, para a alta igreja da Inglaterra definir qualquer um que se opusesse a eles como puritanos era para emporcalhar a doutrina defendida pelos puritanos. Porque era vantajoso para a alta igreja ter um quaker, ter um brownista jogado no meio dos puritanos e considerado como um deles. Porque assim, todo o erro dessas pessoas, toda a doutrina errada, toda a heresia, enfim, todas as coisas ruins que alguma dessas pessoas fizessem poderia também ser vinculada aos puritanos. Então, um historiador minimamente criterioso, se usasse um termo assim, teria que explicar o porquê, quem falava assim e fazer todas essas ressalvas. Teria que explicar que os puritanos escreveram diversos e diversos livros contra quakers, contra brownistas, contra arminianos. Teria que explicar que os puritanos não consideravam essas pessoas como da fileira deles. E isso é mais complicado ainda para alguém que se diz puritano, que se diz reformado, que diz aderir aos puritanos. Porque seria vergonhoso para os puritanos ser considerado na mesma fileira que essas pessoas. E é vergonhoso para qualquer um que estuda o puritanismo colocar essas pessoas na mesma fileira dos puritanos. Mas aí, pessoal, entra aquela segunda coisa que eu falei. Que para um historiador, que para alguém dar uma definição dessa, ou ela tem que ser extremamente pouco criteriosa, ou ela tem que ter algum objetivo em mente. E aqui entra a questão que eu disse, que não dá para a gente dizer que é simplesmente uma análise histórica pelo contexto do corte. Porque desde o começo do corte, a intenção do Eduardo Marx é vindicar certas doutrinas que ele diz que são puritanas, mas que antes ele achava que só era defendida por pentecostais e etc. E como ele diz em outro trabalho que nós iremos comentar posteriormente, essas doutrinas foram melhor desenvolvidas por esses grupos metodistas, pentecostais e etc. Então, na tentativa de vindicar essas doutrinas, ele tenta, de certa forma, limpar esses grupos. Tem outra parte do vídeo que ele vai falar, inclusive, que é um espantalho dizer que os pentecostais não creem nas escrituras, que eles repudiam a autoridade das escrituras e etc. E aí ele vem com essa coisa de que Susana Wesley era uma puritana, porque ali ele não está simplesmente fazendo uma análise histórica, ele está tentando, de certa forma, para legitimar doutrinas que ele acredita ser puritanas. Ele está tentando, de certa forma, limpar esses grupos para dizer, olha, esses grupos eles têm ligação com os puritanos, eles têm certa ortodoxia neles. Então é por isso que ele dá essa definição extremamente fraca. Por mais que ele possa dizer, eu não concordo com esses grupos, eu não concordo com a forma que eles trataram essa doutrina posteriormente, mas porque ele acha que essa doutrina está correta, que essa doutrina era puritana, ele tenta de certa forma também limpar esses grupos. A segunda parte do comentário é que o puritanismo é um termo muito amplo. Veja, pessoal, por mais que eu possa admitir que o puritanismo é um termo amplo, mais amplo, por exemplo, que Covenanter, a amplitude do termo puritanismo não abrange arminiano, quaker, brownista e esse tipo de pessoa. Os puritanos eles eram um grupo, como eu falei no vídeo passado, com um escopo de doutrina extremamente bem definidos. É por isso que hoje, por exemplo, eu consigo ler um independente do século XVII com certa segurança de achar que eu não vou ser conduzido a algum erro em várias áreas. Porque mesmo que houvesse essa discordância entre eles de governo de igreja, no restante das doutrinas havia uma coerência entre esses grupos muito grande.
Então os puritanos eles tinham um escopo de doutrina extremamente bem definidos que poderia formar um grupo coeso ali. E se a gente for analisar, na verdade, o puritanismo desde o começo ali, no reino de Elizabeth I, ali no começo, a gente vai ver que até os independentes, se for uma análise mais estrita, ficam aquém do puritanismo. Porque um dos confrontos dos puritanos da época com a alta igreja era justamente o governo da igreja. O confronto ali de Cartwright com Whitgift era sobre que o governo da igreja é presbiteral, e enquanto o Whitgift ia defender que o governo da igreja é o episcopado. Então, até no começo do puritanismo, os puritanos eram presbiterianos. Quando eles se afastam ali da igreja da Inglaterra, se eu não me engano, ali em 1566, ali em 1572, se eu não estou enganado, eles já formam o quê? Presbitérios. A forma independente de governo só foi chegar na Inglaterra em sua raiz com os brownistas, que os independentes podem até achar ruim, mas é a verdade. Muitos dos princípios dos independentes são fruto dos brownistas. E depois os independentes só foram chegar mesmo na Inglaterra, da forma que passamos a conhecer depois, com John Owen, Thomas Goodwin e etc., em 1616. Então, se nós formos analisar o puritanismo de forma mais estrita, até os independentes ficam aquém do puritanismo em sua forma mais pura. Isso é para a gente ver que o puritanismo, por mais que seja amplo, por mais que nós possamos considerar, por exemplo, até um independente como puritano, não é amplo o suficiente para abarcar quaker, para abarcar brownista, para abarcar arminiano, porque todos eles eram calvinistas. Todos eles. Como eu disse no outro vídeo, até a ascensão de James I ou James VI, não era discutido arminianismo entre os puritanos e a alta igreja. Era discutido o governo da igreja, era discutido culto, era discutido santidade de vida, entre outras coisas, mas não arminianismo. O arminianismo só começou a ser discutido, só começou a ser a posição mesmo da alta igreja depois de James I, depois de William Laud. É ali que o arminianismo começa a ser a posição da alta igreja. Então, se o arminianismo ele não era algo próprio nem da alta igreja no começo, quem dirá dos puritanos? Os puritanos não teriam considerado um arminiano como puritano. Tanto que tem lá o John Goodwin, que vários puritanos escreveram vários tratados contra ele, porque ele era um arminiano. Ele tinha diversas opiniões erradas. Os puritanos não considerariam uma pessoa dessa como um deles, não. Por mais uma vez, eu repito, por mais que nós possamos dizer que o puritanismo é um termo amplo, por mais que nós possamos considerar até independentes como puritanos por causa de um escopo de doutrinas que tinha uma concordância muito grande entre eles, não era amplo o suficiente para abarcar esses grupos, quakers, brownistas, entre outros. E se nós formos considerar o puritanismo de forma até mais pura, até os independentes ficam aquém. Mas para continuarmos, pessoal, o meu objetivo principal ao gravar esse segundo vídeo não foi nem responder comentários. A resposta de comentários aqui é mais por uma questão de necessidade. O meu objetivo principal ao gravar esse segundo vídeo é para entrar mais amplamente em uma fala do corte que eu analisei no primeiro vídeo, que é quando o senhor Edu Marques vai falar sobre batismo do Espírito Santo e fogo, ou batismo de fogo como uma segunda bênção, que ele achava que isso era coisa só de pentecostal, mas que ele encontrou puritanos, uma certa minoria de puritanos que defendiam isso também, e aí ele achou um terreno para se apoiar e blá blá blá. Veja, pessoal, em outro vídeo dele, quando ele vai tratar sobre providencialismo, ele fala um pouco mais sobre essa tal doutrina da subsequência. E aí, ali, nesse vídeo, ele se propõe a trazer frases ou citações de puritanos
Covenantes e o reformador João Calvino, para tentar provar que eles defendiam esse batismo de fogo como uma segunda bênção, ou que eles tinham essa visão que o batismo do Espírito Santo é uma coisa, a regeneração, e que o batismo de fogo é outra coisa, na visão também desses puritanos, covenantes e o reformador João Calvino. Só que ele fala uma coisa interessante nesse vídeo. Ele fala que ele não está querendo dizer que os puritanos e covenantes defendiam a mesma visão dos pentecostais sobre esse assunto, porque ele diz que as doutrinas elas vão melhorando com o tempo e que os pentecostais e os metodistas, ou melhor, os metodistas e os pentecostais desenvolveram melhor essa doutrina. Vejam que ele não diz que eles corromperam a doutrina, veja que ele não diz que eles pioraram a doutrina, eles desenvolveram melhor. Eu estou destacando isso aqui para depois não vir gente falando que sou eu que estou distorcendo o que ele está falando, que ele fala mal dos pentecostais, que ele critica, que ele faz isso e faz aquilo. Não interessa se ele fala mal. Ele ainda aprova várias coisas deles, ele tenta limpá-los, porque só neles ele encontra as defesas das abominações que ele quer impor ao puritanismo, impor aos reformados e impor às escrituras. Então é por isso, pessoal, que ele tenta limpar esses grupos o máximo possível. Porque ele não vai encontrar, como eu já disse no outro vídeo, defesa dessas coisas entre os puritanos, entre os covenantes, entre os reformadores. Não, pelo menos, entre os melhores. Ele pode encontrar naqueles mais declinantes, naqueles mais fracos, e mesmo assim eu ainda acho muito difícil. É muito mais provável que ele só encontre isso entre quakers, entre hereges mesmo. Então é por isso que ele precisa limpar esse pessoal. Ele precisa, de certa forma, fazer parecer que Susana Wesley tem uma ligação com o puritanismo, que o metodismo tem raízes puritanas e etc. Porque só assim ele consegue achar pessoas para fundamentar realmente essa doutrina dele. Porque, como eu espero provar a seguir, eu nem vou usar outros puritanos, eu vou usar somente alguns dos puritanos e o reformador João Calvino, que ele mesmo citou ali. Eu nem vou usar outros, eu vou usar só a minoria que ele diz que tem. E vou mostrar para vocês que o que ele está falando, que os puritanos, covenantes e João Calvino defendem essa doutrina aí da subsequência, é falso. E qual será, pessoal, o método utilizado aqui para provar que essa doutrina da subsequência está errada? Vão ser basicamente três coisas aqui. Primeiro, mostrar que essa doutrina da subsequência ela mutila a obra da regeneração e o significado do batismo. Segundo, mostrar que essa doutrina da subsequência ela não se encaixa com o contexto de Mateus 3,11. E terceiro, mostrar que as citações utilizadas pelo senhor Edu Marques não validam em nada essa doutrina. Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós precisamos mostrar que essa doutrina da subsequência ela mutila a obra da regeneração e o significado do batismo. E para entendermos isso, nós precisamos entender brevemente o que é um sacramento, que é onde o batismo se encaixa. Um sacramento, ele é um sinal e selo visível de uma graça invisível. É isso que Paulo diz lá em Romanos 4,11, quando ele vai falar que a circuncisão ela era um selo, um sinal e selo da justiça da fé. Ou seja, quando Abraão ele recebe aquela promessa de Deus de que da semente dele seriam abençoadas todas as nações da terra, de que da semente dele viria toda essa bênção, essa semente dele que era o próprio Cristo, e quando Abraão ele crê nisso, ele é justificado. E ele recebe a circuncisão como um sinal e selo disso. Mas vejam, pessoal, o sinal e selo visível de um sacramento, ele não é qualquer sinal e selo. Ele é um sinal e um selo escolhido por Deus de tal forma que ele tenha uma analogia com a graça invisível representada por ele. Ele precisa ser de tal forma que quando nós contemplarmos aquele sinal, quando nós contemplarmos aquele selo, quando nós contemplarmos aquela cerimônia, nós possamos ter as nossas mentes elevadas àquilo que ele significa. No caso da circuncisão, por exemplo, o que ela significava ali? Ao cortar do prepúcio. Ela significava que da semente humana nada de bom vem.
a necessidade da mortificação, a necessidade de não confiar em si mesmo, nas próprias obras, a necessidade de entender que dos seres humanos só vinha corrupção. E ao mesmo tempo, a necessidade de confiar na promessa de Deus que daquela semente viria o Redentor. Então era isso que ela significava. E o batismo, que é justamente o que nós temos em mente aqui, que é o necessário aqui para o nosso trabalho. O batismo, ele significa o mesmo que a circuncisão significava. A necessidade de purificação, de lavar a imundícia espiritual, de lavar o nosso velho homem, de que o nosso velho homem seja mortificado, seja sepultado, de que nós nasçamos de novo. Isso é o que significa o batismo. Nós podemos ver isso, por exemplo, quando olhamos Tito 3, onde é dito lá que nós somos lavados pela regeneração do Espírito Santo. Quando nós olhamos também para 1 Pedro 3:21, onde Pedro fala que o batismo é uma figura não da lavagem, da imundícia da carne, mas uma resposta da boa consciência. É isso que o batismo significa. Uma resposta da boa consciência, a regeneração, o novo nascimento. Então é isso que o batismo significa, essa purificação, esse novo nascimento, essa lavagem de pecados. E aonde está isso demonstrado de forma clara em Mateus 3:11? No fogo. Porque o fogo, ele é o fator purificador. Lembrem-se, o batismo ele significa purificação, ele significa lavagem, ele significa regeneração. O fogo, por diversas vezes nas escrituras, ele é utilizado dessa forma. Como nós podemos ver, por exemplo, no Salmo 12, versículo 6, onde é dito ali que a palavra de Deus é pura como uma prata refinada 7 vezes em uma fornalha. Ou seja, uma prata que foi colocada em uma fornalha de fogo e purificada até que as suas impurezas fossem retiradas ao máximo. Também nós podemos ver outro exemplo disso em 1 Coríntios 11, ou em 1 Coríntios 3, onde é dito ali daqueles que acrescentavam feno e palha aos fundamentos e que eles seriam salvos como que pelo fogo ao ter esse feno e palha queimados, para que só restasse ali o que fosse de fato útil. Então o fogo ali em Mateus 3:11 significa justamente essa purificação representadas no batismo. Então, pessoal, quando vem alguém com essa doutrina da subsequência e diz que o fogo ali não faz parte da regeneração, é uma segunda bênção e por aí vai, essa pessoa ela mutila a regeneração e ela mutila o significado do batismo. Porque a regeneração ali, a purificação espiritual é feita justamente do Espírito Santo que vem como fogo, purificando a escória do velho homem, purificando tudo aquilo que não presta e deixando somente o novo homem, o novo nascimento. E isso é representado pelo batismo, que significa justamente a lavagem, a purificação. Se nós tirarmos o significado ali de fogo como o fator regenerador do Espírito, nós vamos estar mutilando a obra da regeneração, nós vamos estar mutilando o significado do batismo, porque o batismo vai estar dizendo, olha, esse sinal aqui, esse selo aqui é o selo da purificação. Mas a graça invisível não vai estar correspondendo, porque o que representa ali a purificação sendo o fogo, na verdade é outra coisa, é uma segunda bênção. Isso é o que leva a essa doutrina, uma mutilação do que significa a regeneração e do que é representado no batismo. Em segundo lugar, é necessário a gente mostrar que essa doutrina da subsequência não se encaixa com o contexto de Mateus 3:11. E como é que a gente pode entender isso? Como é que a gente entende esse contexto de Mateus 3:11? A gente tem que lembrar que os judeus, eles eram o povo peculiar de Deus. Eles eram aqueles a quem o Senhor confiou a sua palavra, ou como Paulo diz lá em Romanos 3:2, os oráculos divinos. Então, os judeus, eles tinham a revelação de Deus e por meio dessa revelação, eles sabiam que viria o Messias. Ali em Isaías 40, ali em Malaquias principalmente, é dito bem claramente que esse Messias viria. Então, quando os judeus eles começam a acompanhar aquele ministério notável de João o Batista, quando eles começam a ver aquele ministério tão grandioso,
eles começam a pensar consigo mesmos se aquele ali não poderia ser o Messias. E como é que a gente sabe que esse pensamento estava passando pela cabeça deles? Quando a gente analisa ali Lucas 3,15. Porque Lucas diz ali que antes de João fazer esse discurso, esse pensamento estava passando pela cabeça dos judeus. Então João faz esse discurso que a gente tem aí nesses versículos de Mateus 3 para dissuadir os judeus de que ele era o Messias. E como é que ele faz isso? Ele faz isso fazendo um contraste entre a pessoa dele e a pessoa de Cristo, e entre o sinal que ele dava e a graça interna dada por Cristo. Ele começa fazendo essa distinção entre a pessoa dele e a pessoa de Cristo. Ele começa mostrando que ele era somente o arauto, que ele era aquele profetizado para que viesse e aplanasse os caminhos, para que fosse aquele que anunciaria o rei, mas ele não era digno nem de desatar as sandálias do rei. O Messias que viria era bem maior que ele. Ele não era o Messias. Em segundo lugar, ele faz um contraste entre esse sinal que ele administrava e a obra interna, a graça interna que esse sinal significava e que só poderia ser dado pelo Messias. Ele fala que ele só batiza com água, mas aquele que viria era quem batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, o batismo que João dava não era capaz de purificar a alma. O único que poderia purificar a alma era o Messias, que viria com o Espírito Santo e fogo na regeneração, o Espírito Santo como fogo, purificando as escórias. Era assim que os judeus entenderiam, e era isso que João queria dizer. Vejam que não há espaço aqui para uma tripla interpretação. O batismo de João, o dar do Espírito Santo para regeneração e uma segunda bênção, porque a intenção de João ali era mostrar que a cerimônia que ele dava não era capaz de purificar as almas dos judeus, ela simplesmente representava o que o Messias que viria iria fazer. Era o Messias que viria com o Espírito Santo como fogo, com o Espírito Santo e fogo, purificando as escórias deles e os regenerando. Como é que a gente sabe que os judeus entenderiam assim? Porque os judeus eles tinham diversas cerimônias de purificação. Eles tinham ali, como a gente pode ver em Números 19, a purificação da água da separação para aqueles que tivessem imundos, para usarem aquela água para que fossem limpos. A gente tem ali também eles sendo purificados, purificando coisas pelo fogo em Números 31, quando eles fazem aquele ataque a Midian e eles pegam diversos despojos ali e Deus fala que tudo que pudesse passar pelo fogo devia ser passado pelo fogo e seria limpo. Então eles tinham essa ideia de que essas cerimônias serviam para purificação. Então não faria sentido para eles que João falasse que ele estaria batizando, mas o Cristo viria com o Espírito Santo e com fogo, e o fogo representaria outra coisa além de purificação. Eles não entenderiam isso. Porque o que eles estavam vendo ali era uma cerimônia que representava purificação, e o que eles entenderiam do discurso de João é que aquela cerimônia só representava a purificação. A purificação em si só poderia ser dada pelo Espírito. É isso que nós precisamos ter em mente. Os judeus, quando eles tinham essas cerimônias, elas representavam purificação. Não há espaço na mentalidade judaica, não há espaço na mentalidade de João para essa segunda bênção aí, não faria sentido para eles, porque como nós podemos ver, o fogo ali também era visto como um fator purificador. Quando João falasse o que ele falou, o que eles iriam entender era simplesmente o seguinte: João está fazendo um contraste entre a cerimônia que ele está nos dando e a graça interna que o Messias pode nos dar. João está dizendo que a cerimônia que ele está nos dando não pode purificar nossas almas. O que pode purificar nossas almas é só o Espírito que o Messias dará vindo como fogo. Era isso que eles entenderiam. Não faria sentido para a mentalidade ali dos judeus, para a mentalidade de João, para a interpretação de Mateus 3,11, um batismo do Espírito Santo para regeneração e um batismo como segunda bênção. Ninguém entenderia isso ali. Isso não faria sentido para ninguém ali. Eu vou tentar ser ainda mais claro, porque entender isso aqui é extremamente importante para a gente conseguir realmente ver que essa doutrina da subsequência não se encaixa no contexto de Mateus 3,11. Nós podemos resumir isso aqui em 4 pontos. 1.
os judeus eram um povo acostumado com diversas cerimônias dadas por Deus para purificação, tanto pela água quanto pelo fogo. 2. O rito ali administrado por João Batista, aquela cerimônia, aquele sinal, era claramente um rito de purificação. Nós temos ali em Mateus dito que após o povo confessar os pecados, eles eram batizados, ou seja, como um sinal de purificação, um sinal de um novo nascimento, um sinal de lavar de pecados, de deixar aqueles pecados confessados para trás. 3. O povo ali pensava que João poderia ser o Messias e que aquela lavagem externa dele poderia ser uma lavagem que poderia purificar as almas deles. E 4. João trabalha ali para mostrar que ele não era o Messias e que aquele sinal que ele administrava era somente o sinal externo. Aquilo que eles esperavam, aquela purificação que eles esperavam, só poderia ser dada pelo Messias. Aquela lavagem de alma, aquela purificação de espírito só poderia ser dada pelo Messias com o Espírito Santo e fogo. Então, nós precisamos entender isso para que isso fique bem claro na nossa cabeça. Ali, quando João fizesse aquela comparação entre o batismo que ele administrava e o batismo que o Messias daria pelo Espírito Santo, os judeus entenderiam purificação externa versus purificação interna. João só poderia dar o sinal, a purificação externa. Mas quem poderia dar a purificação interna era só o Messias por meio do Espírito Santo vindo como fogo. É isso que nós precisamos entender, porque vai ficar bem claro que não há espaço para um fogo como segunda bênção, porque os judeus não entenderiam isso. Eles entenderiam simplesmente que o fogo dito ali é o poder do Espírito Santo quando ele viesse para purificar as almas deles dos pecados, e isso sendo representado por aquele batismo administrado por João. Então vamos para a terceira parte do nosso vídeo, terceira e última parte, onde nós iremos analisar algumas citações trazidas pelo senhor Eduardo Marx para tentar mostrar que os puritanos e reformadores defendiam esse batismo com fogo como uma segunda bênção, e etc. E para ser sincero com vocês, quando eu assisti esse vídeo dele, eu pensei mesmo em nem gravar esse conteúdo, porque a tentativa dele naquele vídeo demonstra ou uma incapacidade muito grande de interpretação ou uma desonestidade intelectual. Porque só assim para a pessoa conseguir ver, seja primórdios, seja raízes, ou seja, essa doutrina da subsequência mesmo, ou qualquer tentativa de ver o batismo com fogo ali como uma segunda bênção, qualquer tentativa de ver esse batismo com fogo separado da regeneração. A mente dele parece funcionar no seguinte silogismo. Premissa maior. Eu, graças às minhas visões pentecostais e carismáticas, entendo o batismo com fogo como uma segunda bênção. Premissa menor. Eu vejo nos escritos dos reformadores e puritanos eles falando de batismo do Espírito Santo e fogo, e isso às vezes em frases separadas. Conclusão. Logo, eles defendem o batismo com fogo como uma segunda bênção. A mente dele parece funcionar nesse silogismo. Porque só assim para uma pessoa conseguir ver essa doutrina ali. Qualquer um que lê aquelas citações sem esses óculos corrompidos vai ver o que simplesmente está lá, que eles estão defendendo o batismo do Espírito Santo e fogo como regeneração. Então eu só resolvi mesmo gravar esse vídeo, porque como não era o objetivo daqueles homens combater diretamente uma doutrina dessa, e como aparece alguém com uma interpretação falsa desse tipo, algumas citações podem parecer ambíguas e acabar despertando dúvida na cabeça de pessoas mais fracas. Então eu quero tentar esclarecer o que eles estavam querendo dizer ali e mostrar com outros textos das escrituras e outras citações deles que essa interpretação não existe nos puritanos e reformadores citados aqui,
que essa interpretação de que eles defendiam essa doutrina é falsa. E nós vamos analisar aqui as citações de Matthew Henry, Jonathan Edwards, David Dixon e João Calvino. Ele usou também John Owen e Thomas Goodwin, mas eu não vou analisar eles aqui. Só vou analisar esses primeiros 4 já citados. E a primeira citação que a gente vai analisar aqui é a do Matthew Henry. Só que eu quero explicar para vocês qual vai ser o nosso método usado aqui para analisar essas citações. Eu não vou simplesmente analisar as citações desses homens falando sobre Mateus 3,11. Eu vou analisar as citações deles falando sobre Mateus 3,11, mas também as citações deles falando de outra passagem das Escrituras que tratam do mesmo assunto em outro lugar. E isso é algo que, se o senhor Eduardo Marques estivesse realmente interessado em encontrar a verdade, ele também teria feito. Porque se nós analisarmos as Escrituras, lá em João 3, aparece uma passagem bem semelhante à de Mateus 3, só que ao invés do Espírito Santo aparecer como fogo, ele é mencionado como água. Cristo fala para Nicodemos que se ele não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino dos céus. Ora, as duas passagens tratam de regeneração. Logo, é lícito usá-las para comparação aqui, e o que é dito de uma pode ser dito da outra, a não ser que alguém possa provar o contrário, provar que o contexto pede outra coisa, que eu duvido muito que eles vão conseguir fazer. E aí, só sobram aqui 3 opções. A primeira, se as duas passagens tratam de regeneração, e como eu espero mostrar, lá em João, os reformadores veem a água, os reformadores e puritanos veem a água e espírito como a mesma coisa, veem a água ali simplesmente como uma descrição do espírito, logo a interpretação de Mateus 3,11 de fogo e espírito também é a mesma coisa. O fogo aqui é só uma descrição do espírito. O segundo caminho é, se a interpretação do senhor Eduardo Marques for verdade e o fogo aqui for uma segunda bênção, então a água lá tem que ser uma segunda bênção também. E aí fica a critério dele provar que a água lá é uma segunda bênção e provar que a ortodoxia da igreja também defendia isso. Ou um terceiro caminho que é ainda pior. Ali vai ter que ser uma terceira bênção. O capítulo de João vai ter que ser uma terceira bênção, então. Vai ter que ser uma bênção de batismo com fogo e uma bênção de batismo com água ainda, para ficar pior ainda, para ficar mais deplorável ainda essa loucura de doutrina da subsequência. Então vamos lá, Matthew Henry. A citação dele vai estar aparecendo para vocês aí na tela. Eu não sei se pausar o vídeo ajuda a ver a citação melhor, mas de qualquer forma ela vai estar aparecendo aí na tela para vocês. Então, o que Matthew Henry está querendo dizer com essa citação aí? Qualquer um que já leu os comentários do Matthew Henry sabe que ele é bem prolixo em suas explicações, ele gosta muito de fazer várias aplicações, ele gosta muito de descrever os efeitos que a doutrina tem, os frutos dessa doutrina e etc. Então aqui ele está falando de diversas coisas que o Espírito Santo causa nas pessoas. Então ele descreve aí dons extraordinários, as graças e confortos. E depois ele parte para falar que aqueles que são batizados com o Espírito Santo são batizados como que com fogo. É interessante ver a construção da frase. Aqueles que são batizados com o Espírito Santo são batizados como que com fogo. Não são batizados com o Espírito Santo e depois com fogo. São batizados com o Espírito Santo. Aqueles que são batizados com o Espírito Santo são batizados como que com fogo. Como se ele estivesse querendo dizer. Aqueles que são batizados para regeneração com o Espírito Santo são batizados como que por uma chama. Então, ou seja, dá para ver claramente aqui, só pela construção da frase, que ele não entende uma separação entre o Espírito Santo e o fogo quando vem ao crente. Ele entende que quando o Espírito Santo vem, ele vem como se fosse um fogo, como que com fogo. E aí o que ele faz aqui no restante dessa citação
é simplesmente descrever os efeitos que isso tem. Iluminação, santidade e etc. É simplesmente isso. Vejam que não dá para ver doutrina da subsequência aqui. A própria forma que a frase está construída não deixa isso acontecer. Aqueles que são batizados com o Espírito Santo são batizados como que com fogo. É como se ele estivesse querendo dizer, aqueles que são batizados com o Espírito Santo são batizados por uma chama. É isso que está querendo dizer aqui. Mas, para isso ficar mais claro, como eu falei, vamos analisar o que ele diz lá em João 3. Vai aparecer a citação para vocês também. Vejam que ele fala claramente aí. Primeiro, que dá para perceber que ele entende a João 3 como regeneração. Segundo, que ele entende a água aí como a operação do Espírito. E terceiro, qual é o paralelo que ele dá? Mateus 3,11. Ele diz claramente, aqui eu entendo a água como uma operação do Espírito, do mesmo jeito que lá em Mateus 3,11, a operação do Espírito é descrita como fogo. Então, aqui com o Matthew Henry, nós podemos ver claramente que ele não defende essa doutrina da subsequência. Ele entende o fogo como a forma do Espírito operar, como uma descrição da forma que o Espírito opera, do mesmo jeito que ele entende a água, em João 3, como a forma que o Espírito opera. As duas passagens falam de regeneração e as duas passagens falam simplesmente da forma que o Espírito opera purificando. Se uma passagem fala uma coisa e a outra, aí cabe ao pessoal dessa doutrina explicar. Como isso funciona, cabe a eles explicar. Porque as duas passagens tratam da mesma coisa, as duas passagens seguem o mesmo estilo, e como nós podemos ver, o Matthew Henry entende que as duas passagens seguem a mesma linha argumentativa. O Espírito Santo é descrito como água, sua operação é descrita como água em João, e sua operação é descrita como fogo em Mateus. A segunda citação que nós vamos analisar aqui é a do senhor David Dickson, presbiteriano escocês, célebre comentarista da Confissão de Fé de Westminster. O comentário dele de Mateus 3,11 vai estar aparecendo aí na tela para vocês. Vejam, pessoal, que o David Dickson ele começa falando claramente aquilo que a gente conversou lá atrás. Que aí a intenção de João é apresentar um batismo duplo. O batismo do ministro, que é o sinal externo, e aquele batismo dado pelo Espírito Santo enviado por Cristo, que é o que é significado no batismo externo, no sinal externo, mas que só poderia ser dado pelo Messias por meio do Santo Espírito. E ele fala de fogo separado aí, não é porque o fogo é uma segunda bênção, é para explicar melhor a doutrina que ele estava querendo expor. Então aí claramente nós vemos que o David Dickson entende simplesmente um batismo duplo. O sinal externo e o sinal interno, que é o batismo do Espírito Santo e fogo. E aí ele fala bem aí no final que esse batismo do Espírito Santo e fogo não é de dons extraordinários, mas é comum ao regenerado. E aí o senhor Eduardo Marques fala no vídeo dele, olha aí, ele está defendendo a doutrina, ele está falando que isso aí é algo que já é comum ao regenerado, que não é regeneração, é comum ao regenerado. Mas não é isso que ele está querendo dizer. É como se eu dissesse assim para vocês, estou vendendo um livro e caneta. E aí eu dissesse, mas o livro não vem separado da caneta. A caneta é comum a todo aquele que compra o livro. Ou seja, qualquer um que compra o livro já vai ter a caneta. Porque a caneta é comum a quem compra o livro. É a mesma coisa aqui. O fogo é comum ao regenerado porque é obra da regeneração. O que ele está querendo dizer é, esse batismo do Espírito Santo com fogo aqui não é dado não são dons extraordinários. É a obra da regeneração. É comum a todo aquele que será regenerado. É simplesmente isso que ele está querendo dizer aqui. Infelizmente eu não tenho o David Dickson comentando João. Até onde eu sei ele não comentou João. Mas havia um projeto na Escócia onde vários ministros se juntaram para comentar as escrituras e produzir comentários para as pessoas, para aspirantes ao ministério e etc. E então o senhor David Dickson ficou responsável por comentar os Salmos, o Evangelho de Mateus, as cartas do apóstolo Paulo
E outros ministros, como Samuel Rutherford, ficaram responsáveis por comentar Isaías, e um outro ministro, que é o senhor George Hudson, me perdoem a pronúncia, ficou responsável por comentar o Evangelho de João, profetas menores, e eu não sei se foi responsável por comentar mais alguma coisa. Mas o importante aqui é que esses homens, eles tinham uma concordância de doutrina. As pessoas da época não eram igual às pessoas hoje que estão dispostas a tolerar erros das outras pessoas. Eles só trabalhariam juntos se eles tivessem essa concordância. Então, apesar de nós não termos David Dixon comentando João, nós temos esse colega ministro dele comentando João e um projeto que ambos estavam juntos para comentarem vários livros das Escrituras. E então nós vamos usar a citação aqui do senhor George Hudson, ou Hudson, porque com certeza o senhor David Dixon concordaria com a exposição dele. A citação vai aparecer na tela. Vejam, pessoal, a citação é autoexplicativa por si só. Não preciso me desdobrar aqui para explicar essa citação para vocês. É claramente claramente notório que o senhor George aqui, ele entende o que está escrito em João 3 como regeneração. Ele entende que a água aí é a operação do Espírito na regeneração. E ele entende que essa água é a operação do Espírito como regeneração, assim como o fogo em Mateus 3,11 é a operação do Espírito em regeneração. É claro isso aí. Mas se isso não for satisfatório o suficiente, temos também, apesar de não termos o senhor David Dixon comentando João, nós temos outra citação dele, inclusive no seu célebre comentário da Confissão de Fé de Westminster, falando mais claramente sobre Mateus 3,11. A citação vai aparecer na tela. Essa citação aí é bem clara de como ele entendia esse texto. Ele, de novo, fala de um batismo duplo. O batismo que os homens podem dar é só o batismo externo, mas a graça interna significada no batismo, quem pode dar é só Cristo. E qual é essa graça interna? É a regeneração por meio do batismo do Espírito Santo e fogo. Ou seja, o Espírito Santo e fogo é a regeneração, é a obra regenerativa. Ele fala claramente isso. Tanto que se vocês olharem a citação mais uma vez, posteriormente ele nem cita mais Espírito Santo e fogo, ele só cita batismo do Espírito Santo. Por quê? Para ele o fogo já está subentendido, ele já tinha falado fogo antes. Então ele não entende batismo do Espírito Santo e depois uma segunda bênção como fogo. Ele entende simplesmente batismo do Espírito Santo e fogo como regeneração, de novo. Ele começa falando batismo do Espírito Santo e fogo, batismo do Espírito Santo e fogo. Mas depois, no final da citação, ele nem fala mais o fogo, só fala batismo do Espírito Santo. E ele ainda está falando do mesmo assunto. Porque ele não precisava repetir fogo de novo. Porque para ele, quando ele falasse batismo do Espírito Santo, já estaria subentendido o fogo. Porque o fogo, para o senhor David Dixon, faz parte da obra regeneradora do Espírito. Mais uma vez, temos que lembrar lá do que nós falamos lá atrás, que os sacramentos eles têm uma analogia com a coisa significada, com a coisa significada. Eles têm uma analogia com a graça interna. Então, o batismo significa purificação, significa regeneração, e a coisa significada, a graça interna, é justamente isso, regeneração, purificação. E o fogo faz esse trabalho, purifica. Então, nós temos que entender isso. Ele entendia dessa forma. Tá claro aí nessa citação. Terceira citação aqui que nós iremos analisar é a do reformador João Calvino. Vai aparecer aí na tela a citação dele em Mateus 3,11 para vocês. Essa citação aí é interessante porque ela é a mais absurda de todas usada pelo senhor Eduardo Marques. Essa é a mais absurda. Tem 3 pontos aí que mostram o quanto essa interpretação dele é equivocada. Primeiro, aquilo que a gente já falou. Calvino diz que João Batista cita aí o batismo do Espírito Santo para representar tudo aquilo que era significado na cerimônia externa, ou seja, no batismo externo. Então, aquilo que o batismo externo significava era aquilo que só Cristo, por meio do Espírito Santo e fogo, poderia dar. Segundo, Calvino mesmo diz que o fogo aí é citado como um epíteto. O que significa a palavra epíteto ou adjetivo, como está na citação do vídeo do senhor Eduardo Marques?
epíteto ou adjetivo significa algo para descrever ou qualificar alguma coisa. Então, quando eu digo, por exemplo, o homem alto, eu estou falando ali um adjetivo, um epíteto, alto. Agora, o homem pode ser desvinculado do alto? Não, o homem é alto. O alto ali está descrevendo o homem. Assim, o fogo aqui é dado como epíteto ou adjetivo para descrever o poder que o Espírito Santo tem quando dado na regeneração. É por isso que eu achei essa citação usada por ele tão absurda, porque isso é coisa básica. Ele poderia ter dado uma mínima pesquisadinha e veria que a palavra aí, adjetivo ou epíteto, significa algo que simplesmente descreve alguma coisa. Então o fogo aí é usado para descrever o poder que o Espírito tem na regeneração. E terceiro, o próprio Calvino fala que tem outro lugar que algo parecido é citado, que é claramente João 3. Ele fala, em outro lugar, esse poder do Espírito, ou o Espírito é citado metaforicamente também como água. Ou seja, Calvino entendia aí o fogo como algo que não se separa do Espírito, como algo que descreve a operação dele, assim como é descrito lá em João 3. Vamos ver como é que ele interpreta João 3. A citação vai aparecer aí na tela. Mais do mesmo, igual aos outros que a gente já viu. Ele entende João 3 como regeneração, ele entende a água aí como a operação do Espírito na regeneração, purificando, e ele faz um paralelo com Mateus 3,11. Do mesmo jeito que ele entende aí a água como a operação do Espírito na regeneração, ele diz que em outro lugar o Espírito é descrito operando como fogo. Então, mais uma vez, não há espaço para segunda bênção, para separação de Espírito e fogo aí. Todos aqui entendem o batismo do Espírito Santo como regeneração e esse fogo aí como a operação do Espírito nessa regeneração. Mas nós temos outra citação de João Calvino que é mais clara ainda nas Institutas, quando ele vai falar sobre, se eu não me engano agora, creio que é o batismo infantil. Ele vai falar sobre o batismo infantil, se eu não me engano. Então, uma citação bem interessante, vai aparecer aí na tela. Ele falando também sobre Mateus 3,11 e João 3. Vejam que ele fala claramente que aí o Espírito Santo e fogo é concedido como obra da regeneração e o fogo aí é dito como a operação do Espírito nessa obra. Não tem nem base para dúvida aí, não tem nem base para argumentação. Ele diz claramente que o Espírito Santo e fogo é entendido como regeneração aí. A última citação que nós iremos analisar aqui é a do senhor Jonathan Edwards. E eu não lembro agora se essa citação que eu vou mostrar é a mesma que o Eduardo Marques usou no vídeo dele, mas sendo ela ou não, mostra o ponto de vista do Edward sobre essa questão de Mateus 3,11. Vai aparecer aí na tela para vocês. É uma citação um pouco longa, mas foi necessária ela ser desse tamanho para que vocês possam analisar o contexto todo que ele está falando. Eu não conseguiria mostrar a ligação do que ele está falando sem a citação ser um pouco longa. Vai aparecer aí na tela. Não tenho muito o que dizer sobre essa citação. Ele começa falando aí sobre a obra da regeneração verdadeira no coração dos crentes, que é a verdadeira circuncisão, e ele vai falar sobre os efeitos que isso tem no coração dos cristãos. E ele fala de diversos efeitos aí, e no finalzinho ele fala que as obras santificadoras e salvadoras do Espírito são como o Espírito Santo e fogo. Ou seja, ele entende que a salvação vinda do Espírito, a regeneração, é o Espírito Santo e fogo. Ele começa falando de regeneração e depois ele vai falando várias coisas que acontecem nessa regeneração e depois ele fala aí que a obra santificadora e salvadora do Espírito é como o Espírito Santo e fogo. Então é claro também para Jonathan Edwards que o batismo do Espírito Santo e fogo de Mateus 3,11 não é outra coisa senão a regeneração. Não há essa divisão também em Jonathan Edwards. Então, pessoal, os objetivos desse vídeo aqui estão cumpridos. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o que eu quis transmitir dessa vez. E mesmo que as minhas explicações das citações não tenham ficado tão claras, acredito que as citações comparadas aí dos comentários de Mateus 3,11 com os comentários de João 3,
com as citações da Confissão de Fé do Dixon, com as citações das Institutas de Calvino, com essa citação de Edwards que eu tirei do Afeições Religiosas dele. Vocês comparando todas essas citações, mesmo que minhas explicações possam não ter ficado tão claras, vocês conseguem entender que essa doutrina da subsequência não está contida nessas citações. Não está contida na interpretação desses puritanos, nem do reformador João Calvino. E aí eu quero que vocês pensem se eu estou exagerando quando eu falo que esse senhor Eduardo Marx ele tenta impor as visões pentecostais dele às escrituras e impor essas visões pentecostais dele aos puritanos e reformadores. Vejam, pessoal, é perigoso o que esse senhor faz. É perigoso quando alguém fala: o meu ponto de vista não foi adotado por todos nos tempos da igreja mais puros, foi só por uma minoria, não era todos que defendiam, mas tinha uma minoria que defendia. Quando a gente ouve alguém falando assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque geralmente essas pessoas são pessoas levadas pelas próprias ideias, que gostam de simplesmente aderir àquilo que elas querem aderir, e não à verdade. Veja, eu não estou falando aqui que qualquer minoria deve ser rejeitada simplesmente por ser minoria, nem que qualquer maioria deve ser adotada só por ser maioria. Eu estou falando que quando a pessoa adota alguma interpretação de minorias só porque aquilo faz jus ao que ela já quer adotar, isso sim é errado. Existem critérios para a gente adotar a opinião da minoria e existem critérios para a gente adotar também a opinião da maioria. E não é simplesmente querer defender as nossas próprias ideias. E quais são bons critérios para a gente poder adotar as opiniões de minorias? Agora eu consigo pensar em dois. Primeiro, é quando certa minoria alcança um entendimento tão sólido dado por Deus nas Escrituras, que é maior do que o alcançado pelos que vieram antes e que faz com que a melhor parte da igreja depois adote esse entendimento alcançado. Esse é o caso, por exemplo, de Agostinho de Hipona. Como Calvino menciona nas Escrituras, nas Institutas, na época dos pais da igreja, Agostinho era quem tinha o melhor entendimento sobre predestinação, sobre a depravação humana. Enquanto isso, os outros pais da igreja tinham uma opinião mais ambígua sobre esse assunto. Ora eles falavam algo produtivo sobre isso, outro momento eles cambaleavam em uma opinião mais escorregadia, mas Agostinho não, foi mais sólido, mais sensato sobre esse assunto e alcançou uma luz maior. E o que aconteceu depois? A melhor parte da igreja aderiu ao entendimento de Agostinho sobre predestinação, sobre a depravação humana e etc. A segunda coisa que nos faz poder adotar a opinião da minoria é quando certa minoria mantém aquilo que a parte mais pura da igreja já defendeu, mas hoje declinou. Esse foi o caso também de Atanásio. A igreja antes era toda defensora da Trindade, defensora da divindade de Cristo, e etc. Mas depois a igreja ficou quase toda ariana. E só Atanásio e talvez mais alguns continuaram defendendo a verdade. A mesma coisa foi com os covenantes também. Nós tivemos aquela gloriosa reforma na Escócia, onde a parte mais pura da igreja, a melhor parte, ou se podemos dizer assim, a maioria, alcançou uma pureza muito grande, e depois a maior parte da igreja declinou dessas conquistas e a minoria ficou defendendo aquilo que foi alcançado na reforma. Então, nesses dois critérios, nós podemos adotar as opiniões da minoria. Quando essa minoria ela alcança um entendimento maior do que os outros, de forma que posteriormente a melhor parte da igreja, posteriormente ou talvez na mesma época, a melhor parte da igreja aprove e abrace esse entendimento alcançado, ou quando a minoria simplesmente trabalha para manter aquilo que a melhor parte da igreja já manteve um dia, mas agora declinou. E aí eu pergunto a vocês, em qual desses critérios a minoria citada pelo senhor Eduardo Marx se encaixa? Em nenhum. Por quê? Como nós podemos ver,
A maioria das pessoas que ele citou naquele vídeo não defende as visões que ele defende. E mesmo que ele encontre alguns da época dos puritanos, talvez John Owen, talvez Thomas Goodwin, que sinceramente eu acho que se eu for examinar também os escritos dele, vai ser a mesma coisa do que esses que a gente já examinou, eles vão acabar não defendendo também o que ele quer que eles defendam. Mas supondo que eles defendam, supondo que ele realmente acha uma minoria que defenda isso, onde depois a melhor parte da igreja aderiu a esse posicionamento? Ou onde essa minoria estava defendendo algo que a melhor parte da igreja já havia adotado antes? Isso não aconteceu em nenhuma das situações. A melhor parte da igreja nunca adotou esse posicionamento e essa minoria dele nunca defendeu algo que a melhor parte da igreja já havia defendido antes e depois declinou. Muito pelo contrário. Essa minoria que o senhor Edu Marques gosta de citar, geralmente são congregacionais, pessoas que já são conhecidas por errar na eclesiologia, e errando na eclesiologia erram em diversas outras coisas, porque o erro ele não para em uma coisa, ele sempre quer aumentar, ele sempre quer crescer mais. Então são pessoas que já são acostumadas a errar, e já são pessoas que nunca foram a melhor parte da igreja, são pessoas que sempre foram declinantes. Essa é a minoria que o senhor Eduardo Marques cita. É uma minoria que além de não ser a melhor parte da igreja, geralmente vai ter essas opiniões vindas de hereges, como os quakers, como o senhor Eduardo Marques mesmo vai falar depois, que os metodistas e pentecostais desenvolveram melhor essa doutrina. Então essa é a minoria do senhor Eduardo Marques. Esse tipo de minoria a gente não pode aderir. Uma minoria que não recebeu a aprovação dos melhores, uma minoria que não recebeu a aprovação dos mais puros, uma minoria que não trabalha para manter aquilo que foi alcançado em tempos de pureza, mas que agora a maioria não defende mais. A minoria do senhor Edu Marques não se encaixa em nenhum desses critérios. Então, do mesmo jeito que, mais uma vez, eu repito, eu não estou falando que a gente tem que adotar a opinião de maioria simplesmente por ser maioria. Mas da mesma forma, a gente também não pode adotar opiniões de minoria simplesmente por ser minoria. A gente tem que ter critérios aqui. A gente tem que adotar a opinião da maioria quando essa maioria é a melhor parte da igreja, a parte mais pura. O consenso dos melhores, não o consenso simplesmente da maioria numérica. Mas da mesma forma, a gente só pode adotar a opinião da minoria quando essa minoria, de fato, alcançou um entendimento maior do que os outros e faz com que a melhor parte possa aderir ao entendimento que eles chegaram, ou quando essa minoria trabalha para manter aquilo que a melhor parte da igreja já alcançou, mas agora declinou. Mais uma vez eu repito, a minoria do senhor Eduardo Marques não se encaixa em nenhuma dessas duas.